Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Mas hoje, antes de mais nada, eu preciso fazer aquilo que eu faço no final. Gente, por favor, a gente precisa da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho lá das notificações, curtam, compartilhem, comentem, para a gente conseguir crescer o canal e levar todas as mensagens que a gente traz aqui para mais pessoas e a gente conseguir conectar mais pessoas. Então é isso, se vocês puderem fazer isso, já vão lá e já façam isso agora, tá bom? Muito obrigada. E a gente vai continuar. O episódio de hoje, eu tenho uma convidada que ela pode organizar a sua vida. Eu não sei se vocês são do mesmo jeito que eu, que quando a minha casa está desorganizada, a minha vida é o caos. Então, a minha convidada de hoje, ela é uma personal organizer, Patrícia Silva. Ai, minha amigona agora, que a gente tá se dando tão bem, tá se conhecendo mais, né? É verdade. Paty, muito, muito obrigada por tu estar aqui, por tu aceitar meu convite, por a gente estar nesse momento que a gente já tinha conversado que um dia poderia acontecer, né? É verdade, né? Eu vi nascer praticamente, né? É verdade. A Mi, além de ser minha amiga, trabalhamos juntas, é minha cliente hoje, né, Mi? E é um prazer, uma honra poder participar, né, do teu sonho, que é conectar pessoas, né? E trazer um pouquinho da nossa história e inspirar as pessoas que estão em casa também. Sim, ai, Paty, obrigada. E realmente, nós trabalhamos juntas, né, no comércio. Nossa, muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Eu saí, tu saiu, tu foi fazer o caminho, eu fui fazer meu caminho, depois eu advogada, tu personal organizer, a gente se encontrou. E como a trajetória da gente é linda. E, aproveitando falar de trajetória, Paty, como que foi a tua trajetória? Para tu chegar até aqui hoje, como que tu escolheu essa profissão? E é uma profissão muito linda. Eu sou apaixonada pela tua profissão. Eu olho vídeos em casa para entender, sabe? Porque eu acho gostoso de ver. É bom. Então, conta pra gente de vídeo, porque eu acredito que muitas pessoas querem saber também como é que foi para ti, como que foi a tua jornada ali. Então, eu sou uma menina que veio muito corajosa do Paraná. Eu vim com 21 anos de idade para Balneário. Há muito tempo atrás, né, Mi? Isso a gente não precisa contar. Não precisa falar datas, né? Mas faz mais de 20 anos que eu vim para Balneário, bastante corajosa. A minha mãe sempre foi empregada doméstica, então sempre acompanhei ela e não tinha ideia de que, né, a organização fosse uma profissão. Trabalhei em muitas áreas diferentes, né? Trabalhei com vendas, tenho 2 carteiras de trabalho, né? Eu costumo brincar porque realmente hoje faz diferença, né, no meu servir como personal organizer. E vim para Balneário, trabalhei de várias áreas e um dia eu trabalhando numa loja, logo, né, depois que eu saí ali, eu fui para uma loja e conheci uma amiga que havia ido para São Paulo fazer um curso e ela voltou encantada. E um dia ela chegou, ela falou: Paty, você é super organizada, porque a organização na realidade não está na gaveta, né? Está no contexto todo, como você se veste, como é a organização do teu carro, da tua bolsa, do teu espaço, da tua casa, né? Tudo é um reflexo. E ela me convidou e eu falei: eu acredito que não. Eu sempre gostei muito de cozinhar e eu achava que algo que eu ia vir buscar era a cozinha. E pelo contrário, né? Ela plantou essa semente há alguns anos atrás e eu comecei a meio que praticar. Como eu já havia trabalhado em lojas de confecção, então ordem de cor, dobras, sim, eu sempre, né, nós fazíamos, né, na loja, e eu já tinha essa destreza. E quando eu começo a entender realmente com a rede social o que é, e acompanhando essa minha amiga, né, que ela começou a me trazer e isso começou a aflorar, foi surgindo as oportunidades, né? Eu tenho um amigo meu decorador também que abriu muitas portas, né, na época,
até hoje eu atendo muitos clientes, e foi surgindo, foi natural. E trabalhei, né? Depois voltei ali a trabalhar com móveis antes de vir de fato para a organização. Eu fazia organização sem ser organizer. E aí foi um ponto ali que eu tive que dar alguns passos atrás, como se diz, para poder ir me lançando, né? Como organizer, e que não é uma profissão fácil, né? Como as pessoas acreditam que é só dobrar. E estudei bastante, graças a Deus hoje eu só vivo disso, né? Ô, Paty, e eu vou te perguntar, porque para mim também, não que seja difícil, mas que o sentimento da gente, a gente cresce com muitas crenças, né? Como foi para ti? Tu sair, eu não sou mais CLT e eu sou agora essa profissional. Eu não trabalho para alguém, entrego para alguém. Eu faço o meu trabalho para os outros. Como que é para ti? Como que foi para ti? Foi muito difícil, voltando um pouquinho, eu então trabalhei, né, como diarista, como faxineira, trabalhei em loja de luxo, de alto padrão, atendendo arquiteto. Quando eu me lancei, né, que eu falei assim, agora é o momento que eu falei assim, é o meu último CLT, que na época eu estava trabalhando numa loja de decoração, eu voltei a fazer limpeza. Eu dei 3, 4 passos atrás para poder angariar recursos para me lançar como personal organizer. E eu brinco que eu falava que era a minha vida clandestina, que um dia eu estava fazendo diária e outro dia eu estava toda linda fazendo uma visita técnica, como eu faço até hoje. E foi difícil não para o cliente me ver como organizer, mas para eu me sentir organizer. Porque é diferente, são 2 trabalhos totalmente diferentes. E você virar essa chave, ter essa virada de chave é muito difícil. E aí você começa a trabalhar, você começa a perceber, você percebe que você tem um trabalho legal, uma entrega legal, mas você não se sente pronta. E como você não se sente pronta, a maior barreira está em você, porque você não consegue olhar do outro lado. E como que alguém te olha do outro lado e fala assim, não, realmente a Paty vai vir aqui e vai resolver. Porque somos resolvedores de problemas, Com né? certeza. Então, quando eu tive essa virada, eu acho que não tem essa virada de momento. Eu acho que você vai até eu quase desisti, né? Várias vezes ali no início. E eu entrei na pandemia. Então, eu iniciei na pandemia. Então, quando eu entro ali naquela época da pandemia, perdi 2 primos da minha idade, você para e você se questiona, será que eu estou no caminho certo? Será que não sou uma excelente diarista e eu vou ganhar como diarista? Porque você coloca também os seus ganhos como peso, né? Sim. E foi uma virada de chave mesmo, assim, eu digo que é papai do céu, né? Sim. E aí eu converso muito com ele e aí ele me trouxe uma resposta. Ele falou, só mais um pouquinho. E eu fui obediente. E hoje eu estou aqui. Ai, que lindo, né? Paty. Nossa. Não foi fácil, eu digo, né? Não é fácil. Nenhuma profissão é fácil. Não é sorte, né? É muitas horas trabalhadas. Hoje eu sou especialista no que eu faço, né? Porque é contado em horas, né? Para você se tornar uma especialista, não é só estudar, não é só executar, é contado em horas realmente, né? Pela a repetição, né, do que você faz, da entrega que você faz. Só que eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe que eu transbordo amor pelo que eu faço, pelo que eu entrego. E chegar na excelência de entrega hoje é fruto de muito trabalho mesmo. Sim. E é bonito a gente se enxergar, assim, porque eu digo por mim, assim, quantas a gente também já conversou. Quando a gente vem de uma base, assim, sem estrutura, e a gente se lança no mercado de trabalho como autônomo e a gente se apropriar disso, como isso leva tempo de a gente se aceitar. A gente acha que, eu acho que é mais fácil fazer lá do que se apropriar disso. Não, calma. Poxa, eu estudei, me dediquei, vamos lá, vamos ver no que vai dar, né? E é difícil, não é fácil. Uma vez, eu conversando com um cliente na época,
que eu ainda estava nessa transição, né? Tenho contato com eles até hoje. Uma vez ele me falou algo que eu sempre trago isso. Não é você ser bom o suficiente, é alguém apontar que você é bom repetidas vezes. E aí você chega, quando vem por uma indicação, é pronto. Então, por mais que nós temos que chegar ao ponto da aceitação, as pessoas têm que começar a enxergar. E aí é o ponto de eu não desistir para chegar até esse ponto, sabe? Mas nunca foi fácil, né? Não, Se não alguém é fácil. falar que é fácil... Não é fácil, não é está sorte. escondendo algo, né? É bem isso. Mas é prazeroso, a recompensa que aí você vai percebendo também, né? Os degraus, porque é uma escada, né? É um degrauzinho, você aproveita aquele momento. A caminhada, se você pensar só lá no final ou só no Pix, que graça tem? O que você aproveitou? Eu falo que o meu é o semear, né? Eu tenho ali o grupo de organizer, tenho um grupo de meninas, né? Que a gente se apoia e se conecta e faz eventos e se apoiam, se indicam profissionais. A troco do que se eu não for passar o saber, né? Então, o meu semear, eu estou semeando desde quando eu ia para as faxinas com a minha mãe, que eu organizava as gavetas de cabeceira. Porque tem chicletes, porque tem presilha, documento, livro, óculos, tudo junto e misturado, né? Sim. Então, é os porquês que aí você um dia chega no porquê do seu propósito, né? Que é você libertar. Hoje eu falo que a organização muitas vezes é cura dentro do lar, né? É diferente da baguncinha convencional. A organização é cura. Hoje eu atendo, né? Para quem não sabe, eu atendo semicompulsivo, atendo muitas pessoas que acabam adoecendo no meio da bagunça e não percebem. Ou percebem depois que me contratam, ou a família sinaliza, e aí eles contratam, mas sem muita dor. Por isso que eu não posto antes e o depois. Sim. Eu respeito bastante, até outro dia eu fiz um post em relação a isso, e para as pessoas entenderem que a organização, a gaveta organizada é o de menos. Né? Mas a casa é libertador, a organização. Você teve experiência, mas a sua casa é organizada. Sim. Mas a sensação, eu falo que é a mesma. Sim. Quando antes eu saí, eu percebo que o sentimento das pessoas é o mesmo. Se é baguncinha normal Sim. do dia a dia, ou se é uma bagunça crônica, né, que precisa ter mais a atenção, né? Sim, sim. Mas o sentimento de libertação é o mesmo. Ô, Paty, beleza. Vamos migrar para essa profundidade, né? Que é... Porque às vezes as pessoas só falam, é só arrumar, é só dobrar. E não é isso. É tu migrar para dentro de um lar. Tu tá ali mexendo em coisas que... Para cada um tem um sentimento diferente. Cara, e aí eu vou te perguntar, porque assim, como começar quando tu chega e tá um caos? Como que tu começa? Porque assim, é fácil se a gente for numa casa que já tá tudo meio... E quando tu entra nesse caos de uma casa, que tu olha assim, gente, por onde eu vou começar e o que eu preciso organizar primeiro? Como é que tu distribui isso? Porque tu tem tempo, tu tem a tua equipe, tu tá lá, enfim... Vamos pensar que é uma organização, que não seja uma mudança, porque é totalmente diferente. Sim. Isso, hoje a minha especialidade é mudança, mas eu faço muita organização, né, no caso, mais intensa, né? Quando o cliente me manda uma mensagem, geralmente, eu já detecto que ele precisa de ajuda, porque a fala dele, da maneira como ele expressa o sentimento da casa dele, já diz algo. Eu não atendo ninguém sem a visita técnica. Porque eu entrar o primeiro momento dentro da casa do cliente. É uma visita de 30 minutos, mas ela é fundamental.
Porque ali o acervo do cliente, como está a casa dele naquele momento, porque eu falo, não organiza nada, por favor. Por quê? Porque eu preciso entender qual a dinâmica da casa. Se tem dor ali no caso, né? Sim. Como se é muito intenso, precisa ter cura ali, né? Então, por onde você começa? Por onde a dor é maior. Entende? Se a bagunça maior é na cozinha, é onde a família toda participa da cozinha, todos participam da cozinha, mas nem todos têm acesso à suíte principal. Né? Os filhos não ficam, não precisam movimentar as coisas da suíte principal, por exemplo. Então, a gente detecta nessa visita técnica, nesse primeiro contato, onde há a dor ali. E aí eu fotografo tudo nesse momento, né? No momento da visita, é uma visita leve, não passa de 1 hora. Sim. Por mais que, né, que tenha muita dor ali, por mais que o cliente ele precise contar algo, né? No máximo 1 hora, mas geralmente é 30 minutos. Eu faço essa análise, eu monto a proposta. E se, por exemplo, é um pós-luto, que essa dor ainda vem de um rompimento, que não deixa de ser um luto também, então eu vou analisar quanto tempo e quantas pessoas eu preciso na equipe para atender. Então, é por isso que eu falo que não tem uma precificação tabelada. As pessoas me ligam, Paty, eu quero um valor, um armário 2 portas. É muito relativo. Tem pessoas que têm 3 meias, tem clientes que têm 300. Então, o tempo de execução de projeto é totalmente diferente. Sim. E se o cliente tem alguma limitação ou se precisa acordar mais tarde, porque a rotina da casa pede, também tem um tempo diferente. Então, é preciso fazer essa análise para poder montar a equipe e atender. Né? Não tem muito segredo, mas começa onde está a dor maior, né? E quando o cliente, às vezes, complementando, né? Quando o cliente ele está muito... Porque, imagina, Mi, por exemplo, que se, né, não é o teu caso, mas vamos imaginar que um dia, assim, a tua casa, você fica sem funcionário, e você trabalha, a tua rotina é vida real, né? Tem filho, tem esposo, tem o teu trabalho, e a tua casa fica lá 1 mês e não consigo nenhuma funcionária. Você se sentiria confortável em receber um casal importantíssimo para você? Não consegue, você sente o quê? Vergonha, entende? Então, quando a baguncinha ali, e principalmente quando tem dor ali, naquela bagunça, as pessoas têm vergonha. Então, quando a organizer, eu, né, como organizer, como profissional de organização, não venho postar aquela baguncinha, é porque eu respeito aquela dor. Sim. E ele muitas vezes ele não deixa eu acessar outros ambientes, a não ser a sala, a cozinha, que é o ambiente social, né, a área social. Eu ia te perguntar. E aí eu faço por etapas. E aí ele se sente tão né? Ele confia tanto que ele fala assim, não, agora chegou o momento. Então é gostoso, assim, eu vou sem pressa, eu vou sem ser afoita. No comecinho, eu perdi muitos clientes em achar que eu sabia de tudo, achar que por que aquele cliente não me contratou, e onde eu fui estudar um pouquinho a mente humana, onde eu fui entender cada limitação. Atender uma criança, às vezes, com autismo é diferente de atender uma criança que tem uma síndrome de Down, um TDAH, um adulto, né, com TDAH. Eu tenho muitos clientes com TDAH, e a organização ajuda aquela pessoa a ter maior concentração, rendimento escolar, trabalho. Dá para fazer quadros, né, para as crianças também, para poder os pais ali facilitar, que nem todas as mamães conseguem, né, ter às vezes alguma ideia bacana para que a criança desenvolva ali no quartinho dela. Eu faço treinamento com crianças a partir de 5 anos, então eu faço treinamento também de funcionário. Eu volto na visita de retorno. Amanhã eu vou ter uma visita de retorno para treinar o funcionário, para treinar a cliente, como que faz a dobra, porque nem todo mundo vai conseguir ter um funcionário para fazer. Então,
Então, a minha entrega é para perpetuar o trabalho. Como eu sou especialista em mudança, como que eu vou ficar levando manutenções e manutenções? O cliente ele fica meio que à mercê do profissional. Então, a minha entrega é completa, né? Então, eu vou lá, eu treino, eu sou atenta, eu questiono. Se a criança, né, autoriza, eu treino criança adolescente de 11 anos. A mãe fica sério, então é gostoso, sabe? Sim. Eu faço ali, eles fazem, eles percebem que é fácil, porque depois que a casa está organizada, sim, todo mundo tem o norte, tem o direcionamento para onde está a tesoura da cozinha. Então, se está ali o espacinho, né? Para cada coisa tem seu lugar, né? Sim. Então, fica muito mais fácil. Todo mundo da casa entender e conseguir manter, principalmente. Porque sim, a organização ela tem que perpetuar realmente, né? Porque é um sistema implementado para aquela família, né? Sim. Paty, beleza. Tu chegou numa casa e existe dentro dessa casa o que é mais fácil, a parte para começar, ou o que é mais difícil? Eu acho que mais complexo, não é nem difícil, eu acho que o mais complexo é a cozinha, porque ela tem que ficar muito funcional e nem todas as cozinhas têm o espaço adequado. Sim. Então tem as estratégias ali que dá para utilizar, né, com os produtos organizadores. Mas quando o cliente, às vezes, é uma organização enxutinha, Paty, eu não desejo, né, não posso fazer muito investimento em questão a organizadores, dá para fazer? Sim, mas nem tudo vai conseguir perpetuar. Então, é um desafio maior. E o quarto, o casal, né? Porque às vezes, vamos imaginar, geralmente um armário de 10 portas, 2 ou uma é do homem e o restante é da mulher, né? Então, tem clientes que têm muitos calçados, muitos vestidos e não necessariamente, né, naquela residência ela tem um espaço adequado. Sim. Então, criar estratégia, dar direcionamento que pode ser posto um box baú, anexar uma prateleira para uns livros. Então, como eu venho, né, como eu contei anteriormente, que eu venho de várias áreas, que eu atuei em várias áreas diferentes, trabalhei com marcenaria, com iluminação, com papel de parede. Então, o meu olhar para dentro do lar hoje, ele é um pouco mais atento. Eu digo que tem um refino ali, que eu já olho uma parede lisa e já imagino, ali tem uma prateleira, que às vezes R$100, R$200 resolve um problema que um livro ia ficar guardado, escondido, né? E o cliente não ia ter acesso e dá para usar como decorativo, né? Então, são sugestões que a gente, mesmo sendo organizer, consegue auxiliar o cliente e criar estratégia diferente. Às vezes, um móvel que ele iria descartar, a gente pensa num outro ambiente e alonga uma estratégia ali. Eu acho que é bem interessante. Isso. Paty, tirando o meu exemplo, eu digo que eu não sou uma pessoa desorganizada, mas eu sou uma pessoa que eu coloco, digamos assim, aqui é o lugar, foi lá em casa, aqui aí o prato, tem prato aqui, prato lá, copo aqui, copo lá. Eu não consigo, dentro da minha cabeça, formar um local típico para atuar, não preciso disso. E quando tava um caos, eu lembro que eu te liguei, eu falei, Paty, eu não aguento, eu tava me sentindo assim, eu não conseguia trabalhar, porque eu tava no trabalho pensando, meu Deus, parecia que tava tudo um caos, e eu não, na minha cabeça, eu não consigo achar uma lógica para organizar a casa. E depois que tu foi lá, meu Deus. Me conte, como está? Eu preciso ir lá retornar para ver como que está. Tá assim, tá muito, Paty, é aquela coisa assim, é outra vida. E como essa organização, ela se mistura com o emocional real. Eu mesmo, o quarto da Agatha, para mim, foi a primeira coisa que a gente fez, porque para mim ele era o mais importante dentro da minha casa. Eu queria que as coisinhas dela ficassem ali e eu conseguisse ver tudo que ela tinha. Então foi a primeira coisa. Depois foi a cozinha, que tava o caos. Ainda tem o resto. Só o quarto. Mas, enfim, no momento, né? Como é que... Até antes tu teceu comentário sobre, mas de que forma que tu vê que realmente a organização e o emocional, eles precisam estar alinhados. Total. Eles se complementam. Quando tu vê que tu vai lá e tu faz isso, como é pra ti, Paty?
Ai, muito bom, Mi. Eu recebo feedbacks, assim, maravilhosos, né? Eu recebo depoimentos, na realidade, sabe? Os clientes, assim, eles são, né, meus anjos, assim. É por vocês que eu tô aqui, né? Sim. Mas quando tu entra, claro, eu domino o que eu faço. Sim, então sim. você já Tem técnicas, digamos assim. Você olha e você já, por exemplo, né? A geladeira e o copo de água tem que ficar próximo, mesmo que o móvel da cristaleira está do outro lado da sala, da cozinha. Então tem algumas lógicas básicas que é fundamental, né? Não tem como colocar o talher lá na última gaveta, né? Então tem coisas que é básica. Mas a rotina da casa precisa predominar. Então, por exemplo, como que eu vou pegar os pratinhos da tua pequena e colocar junto com os potinhos do dia a dia, que daqui a pouco tá organizado, mas daqui a pouco não vai ficar organizado aquela gaveta. Sim, é verdade. Tem que estar separado. Então, se eu não penso na lógica da tua família e do espaço que você tem, eu não vou conseguir te atender com excelência e deixar ali pronto. Por quê? Eu falo que é deixar a minha semente, né? Você tem que lembrar daquilo o resto da vida, assim, questão de tá pronto, não precisa alterar. Claro que adquiriu alguns itens que aí você, né, de acordo, não cabe, ou precisa tirar algo, ou vai se tornar uma baguncinha dentro daquele espaço. Sim. Mas tem o direcionamento do que está confortável. E depois que está confortável, é como comprar um carro novo, Mi. Se você anda, vai te levar para o mesmo local, vai resolver, mas faz uma viagem longa, que eu falo que a ansiedade vem do longo prazo. Começa a gerar ansiedade porque você veio de uma mudança, fizemos o quarto da Ágata e a cozinha, ela veio de uma mudança onde só colocou dentro do armário. Por mais que estavam ali tudo organizado, você é organizada, mas não tinha espaço, não tinha o organizador correto. E aí vai gerando, que eu digo, a ansiedade. E aí aquilo, você já traz algo do trabalho, algo da tua rotina. Não tem o funcionário ali todos os dias, por exemplo, né? Como nem todos podem, né, ter um funcionário, uma diarista, uma mensalista. Então, aquilo, a sobrecarga sobre a mamãe, geralmente, que aí é o peso diário. Que aí tudo que você não encontra, porque eu digo que a organização, ela é ganho de tempo. Porque você chega e se você tem a caixinha ali para você colocar o óculos, a chave do carro, você não tem que ficar procurando pela casa. O porquê nós separamos por ordem de cor? Porque se tem um cabideiro que tem 100 peças e tem 5 brancas, se você misturar, você vai procurar por 100 e não por 200 e não por 10. Sim. Entende? Então, diminui o tempo de procura daquilo. Então, isso se torna mais leve. E aí, as brigas dentro de casa, porque deixou a baguncinha ali. Então, tudo diminui. Então, a sensação de quando eu saio é realmente, os feedbacks é realmente disso. É de que funciona e flui e é fácil. Né? Depois que está pronto, é fácil. Sim. Paty, tu falou dos feedbacks de clientes, né? Tem algum feedback, algum cliente que tenha te falado alguma coisa que te tocou? Sim, vários, né? Sempre tem, né? Nossa, vários. Tem algum, assim, que tu pode dividir com a gente? Sim, tem uma cliente que eu atendi de Itajaí. Nossa, vem várias pessoas na mente, né? Tem uma cliente que eu atendi de Itajaí, que é uma casa super organizada, muito organizada, porque geralmente eu atendo, né, um pouco mais complexo, assim, né, que eu ajudo mesmo. E ali não, ali eu fui para organizar e para mim, nossa, estava tudo tranquilo, né? A gente fez em um dia praticamente a residência toda. Nossa, muito organizada. Isso, muito mesmo, assim. E ela me escreveu, faz uns 2 anos que eu atendi ela de Itajaí, ela me escreveu e eu me emocionei muito, que ela falou assim, Paty, eu fico parada olhando, eu abro as portas do armário e eu fico admirando como se fosse uma obra de arte. Nossa.
Sério, Mi, parece bobagem, mas o que é uma obra de arte? Meu Deus. Né? Então, as mãos, né? Então, é o trabalho manual, que não deixa de ser manual. Sim. É o trabalho ali de energia que a gente entra dentro da casa das pessoas. É muita cultura diferente, hábitos diferentes, energias diferentes, crenças diferentes. Né? Então, quando você ouve isso de uma pessoa extremamente organizada, porque sempre tem as técnicas que dá para aplicar mesmo dentro de uma casa organizada. Sim. E vindo isso de uma pessoa extremamente organizada, eu fiquei realmente tocada. Eu falei assim, não é só quando é complexo que você consegue fazer a diferença. Não. Né? Muito bacana. Fora os outros feedbacks, que aí quando mexe com dor mesmo, faz pós-luto, né? Que aí você realmente faz o que a pessoa não tem força física e emocional para fazer, que é bem mais delicado. Não tem como ter foto, não tem como ter vídeo, é só o teu servir ali, né? O teu apoio para uma pessoa que está totalmente desestabilizada naquele momento, né? Sim. Mas é muito emocionante, assim. Mas é gostoso, assim, é gostoso. Cara, é uma profissão, eu vou te dizer assim, eu sinto quando tu fala um aconchego, sabe? É assim, bom, é gostoso de te ouvir falar sobre a tua profissão. E isso, gente, não tem preço, bom, né? não tem um dinheiro que pague, é um outro tipo de valor. Nossa, né? Eu digo assim, Mi, que as pessoas falam assim, muito em propósito, né? Sim, eu tenho um propósito muito grande em relação à organização, né? É meu tete a tete, né? Sim. Que ele sabe, mas é muito além do Pix. É muito além do ganho. Tem boleto, sempre vai ter boleto, todo mundo... Sim. Teve o primeiro boleto, não volta mais atrás, né? Um caminho Sabe que eu ia te perguntar antes aquela, né? Sabe que eu ia te perguntar antes? Foi difícil para ti no início precificar? Sim, muito. Gente, porque que dificuldade. Eu vou te dizer que eu até hoje tenho dificuldade de precificar coisas. Então, mas sabe o que acontece, Mi? Claro que a repetição faz com que você vai se ajustando, né? Hoje eu trabalho com equipe, hoje eu tenho uma funcionária, tem tempo, questão de tempo, que aí você analisa, por isso que eu disse, né? Tem questão, a questão do tempo e volume de equipe é o que vai dizer a questão de valor, né? Sim, que pode ser. Tu tem um mínimo, né? O teu custo. E aí, quando você entende o que você entrega, porque não é só as horas que eu trabalhei ali dentro, né? Como eu tenho essa visita de retorno, feedback, treinamento. Sim. Então, se você parar para pensar, é um investimento a curto, né? Porque você tem o retorno ali imediato, momentâneo, a longo prazo. Porque se você não fizer uma mudança e você tiver um tempinho extra ali para conseguir manter, perpetua a organização. Sim. Então, é um investimento. Então, quando eu entendi que o meu servir, que o meu entregar vai além da dobra, entende? Que vai além, que precisa sim ter o treinamento, que essa é a minha entrega, que esse é o meu diferencial, que é por isso que as pessoas me procuram, é muito mais fácil. Né? Sim. É a mesma coisa. Antigamente, por exemplo, eu não trocava meu celular porque eu falava, não, esse aqui faz a mesma coisa, mas é para o teu trabalho, é para você prosperar, é para você reverberar, é para a imagem ficar mais bonita. Sim. Então, quando você entende que aquilo vai te proporcionar maior qualidade de vida, que é o caso que a organização te proporciona, agilidade, por exemplo, você poderia estar trabalhando e alguém está fazendo a tua mudança. Sim. Entende? Então, isso é um ganho. Então, quando eu comecei a entender que realmente o que eu faço é valioso, é valoroso, as pessoas precisam, né? Não precisa, né, como eu ouvi já uma vez, ser elitizado, só uma classe social adquirir o meu serviço, não atendo todas as pessoas. Então, as pessoas, preciso a pessoa entender, por isso que eu sou muito constante em rede social, porque antigamente eu falava que eu precisava desenhar. Claro, é uma profissão nova, no Brasil não tem muito tempo que é se falado no que é organização profissional, no que é ser uma personal organizer. Muitos ainda não entendem ainda o que eu faço. Muitas amigas, muitas pessoas que me contratam não entendem ainda tudo que eu faço.
Entende? Às vezes eles têm dúvida, me perguntam assim, e eu sempre estou falando aquelas mesmas coisas, mas nem todo mundo tem tempo também de estar ali o tempo todo acompanhando. Sim, verdade. Então, as pessoas entender o valor do que é ter uma organização é como ter um médico, uma analista, Com certeza. no salão de beleza. Sim. Então, quando as pessoas começam a entender isso, traz para a vida, não fica mais sem. Verdade. Paty, tu tinha dito ali antes que tu é especializada em mudanças. Sim. Cara, eu digo pra ti, eu me mudo a cada 2, 3 anos e meu sonho é, o dia que eu for fazer mudança de novo, Isso aí. eu vou te ligar. bom. E tu me dá um desconto. Nós conversamos, Miri, conversamos Mas sempre. assim, gente, como que é esse teu trabalho de mudança? O que tu oferece? Me conta, porque eu realmente quero até entender, porque depois eu posso usar isso a meu favor. Tudo, Mi. Tudo. Por exemplo, a Mi vai com o Cássio viajar para Disney. Ai. E você precisa fazer a mudança naquela semana. Você me dá a chave de onde você reside e a chave para onde vai a mudança. Sim, todo o embalo. Aí tem as opções, né? Por exemplo, se é um acervo muito grande, muito complexo, se vai móveis, tem que ser transportadora, né? Sim. Tem que ter transportadora, eu faço todo o acompanhamento, posso ir com a equipe também, porque nem todo cliente ele aceita que a área íntima seja, né, como as roupas, roupa íntima, documento, seja movimentado por uma equipe de mudança, por exemplo. Sim. Então, eles podem fazer uma parte e a minha equipe fazer essa parte mais delicada, né? Ou se for uma mudança de médio ou pequeno porte, sim, nós fazemos toda a questão de embalo. Eu na visita técnica eu já sei exatamente quantos volumes vai, né, ter essa mudança, qual a data, qual o porte do transporte, que isso é muito importante, qual a logística de entrada e saída de ambas as residências, se é prédio, se é apartamento, se tem escada, porque isso voga em tempo também. Então, vendo tudo isso, o cliente, né, o cliente fecha, essa parte eu analiso tudo, passo para o cliente autorizando, a gente faz tudo e entrega com a etiqueta no potinho de tempero, de condimento, de tudo. É muito bom, Mi. Meu Deus. Mas faz tudo. Aí o treinamento, tem 3 funcionários, porque aí eu dou o direcionamento. Claro que o cliente ele vai autorizar ou não, porque às vezes o cliente fala assim, Paty, o meu acervo é menor, sei lá, tem um caminhão da empresa, alguém... Tranquilo, eu faço pós-mudança, que aí são 2 processos diferentes. Se o cliente precisa que faça a pré-mudança, ou uma reforma, por exemplo, Mi. Sim. Geralmente as pessoas fazem a reforma, isso é muito importante. As pessoas fazem uma reforma e deixam o acervo na residência e vai fazer a reforma completa. É possível a organizer ir lá com uma equipe fazer todo o embalo do que não vai usar. O cliente às vezes vai ficar num parente, né, num hotel, alocar um outro espaço. Separar o que ele vai usar nesse período, porque tem reformas de 1, 2 anos, né? Sim. Nem todas as reformas são rápidas. Então, tem box que a gente consegue, né? Tem as parcerias aqui em Balneário, tem vários de excelente... o ambiente, assim, é super bacana. Deixa lá, está seguro, o cliente tem acesso, não está ali no meio do quebra-quebra, que é super importante, pegando poeira, podendo cair, quebrar alguma coisa, sabe? Então, é bem bacana também. Meu Deus, mas assim, tu sair, deixar a chave. Sim, é muito bom. Tu chegar em casa e tu tá com tudo pronto. É muito bom, Mi, muito bom. Ontem eu fui fazer uma visita para uma cliente que ela me contratou, só que foi só o pós-mudança. Eles vieram de Florianópolis e ontem ela me recebeu com café, com bolinho, que ela queria me agradecer. E ela foi um casal... eu conheço a filha que me contratou, né, eles são um casal de idosos, vieram e eles viajaram no final do ano, uma viagem internacional, ficaram lá praticamente 20 dias, voltou a casa, estava tudo no local.
E ontem ela mostrando a casa toda, sabe? Sim. Isso foi em dezembro. Aí eu já tinha feito o treinamento, já tinha feito o retorno. E aí ontem ela fez umas alterações na cozinha que fizeram os móveis. E a gratificação, sabe? De uma idosa, entendendo que aquilo é para a vida dela. Assim, é muito bom, muito bom mesmo. Não tem como não se emocionar, não Sim. tem como não... Né? Hoje eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho certo. Assim. Ai, com certeza. Paty, eu não diria para te fazer outra coisa da tua vida além disso. Não saiu mais. Combina contigo muito, assim. E tu é muito coração, assim, Ai, né? Tu é muito amor. Eu sei que tu lá na minha casa, assim, a energia é boa. O dia que tu tava lá em casa, eu tava bem ruim, né? Praticamente eu ia pra cama, voltava, ia pra cama e voltava. Mas te ter lá... Era gostoso, sabe? Até tu disse pra mim, às vezes vai dar muita bagunça, Sim. porque a gente faz uma bagunça pra arrumar. Gera ansiedade. Gera uma ansiedade, um incômodo. Eu não senti absolutamente nada disso. Eu tava em paz, porque tu deixa a gente em paz. E isso é muito bom. Mas eu quero te perguntar uma coisa, porque a gente fala, não me faz chorar. Não, mas a gente fala e para desmistificar, eu queria entrar mais nesse tema, assim, agora, essa organização, ela é só para pessoas ricas, Paty? Jamais, nunca, isso nunca, que eu preciso que tu fale, porque é importante jamais. A gente ter esse entendimento, que às vezes a gente acha que só os ricos, ou só quem tem aquela coisa toda que pode fazer, enfim. Claro, né, tem questão do investimento, né? Sim. Então, quando eu ouvi isso, né, de uma cliente que eu não conseguia fazer a transição, né? Só para as pessoas entenderem realmente, né? Na transição, eu ainda fiquei muito tempo fazendo faxina, né, diárias em balneário e organização. Fiquei ali uns 2 anos ainda. E nessa... que eu não conseguia cobrar, como você falou ali, não conseguia entender, perdia cliente por ser afoita e tal. Quando eu ouvi que, Paty, essa profissão é elitizada, aí eu parei aquilo, falei, como assim? Ela, sim, Paty, só as pessoas com poder aquisitivo que vai te contratar. Aí eu falei assim, não, mas é muito injusto. Muito inocente, né? Não, mas é muito injusto. Ela, não, Paty. Eu falei assim, gente, mas não, calma. Calma, vamos por partes. Aí eu comecei a sentar e fazer cálculos. Eu falei assim, não, mas eu tenho que criar uma estratégia porque eu não vou cobrar de um cliente que reside de frente para o mar, diferente de um cliente que é ali do bairro. Sim. É antiético. Então eu falei assim, não, eu preciso entender o que eu estou errando, e eu estava errando na minha comunicação. Por quê? Porque quando você cria a tal da persona, porque você estuda, você aprende, porque tem que cobrar por hora, que tem que fazer valor de projeto e tudo mais, você começa a se engessar naquilo. E eu falei assim, eu me recuso a não conseguir atender outros clientes. Eu me recuso a não conseguir chegar no cliente ali do meu bairro, deles entenderem realmente que o que eu faço vai fazer diferença na vida dele. E aí eu comecei a bolar algumas estratégias. Claro que eu preciso ter meu ganho, né? Eu tenho minha empresa, eu tenho meus gastos, imposto, nota fiscal, tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar com equipe, que isso suaviza muito, né, a questão de investimento, porque eu estar na sua residência todos os dias, 10 dias da semana, sim, e eu atendo todos os clientes, né? As pessoas acreditam que eu envio a equipe, né? Então sou eu sim que vou lá. Claro que cada vez mais eu vou criar estratégia para não ficar tanto tempo, né? Porque eu demando tem outras vertentes, né? Mas até então eu falei assim, não, eu preciso criar essa estratégia para poder captar esses clientes, né? Para eles poderem, não para eu atender, mas porque eu percebi que as pessoas precisam entender o que é a organização. E aí eu comecei a imaginar, eu já fiz mudança de um dia completa, de um dia, e já fiz mudanças de 7 dias. Então, quando você cria uma estratégia de você ter uma equipe, de você ter agilidade, de você ter expertise para poder fazer, porque quando você vai na visita técnica,
você vai perceber se tem cachorrinho, criança, que não vou poder levar 5 pessoas e fazer todos os ambientes de uma vez. Que é perceptível, né, que a rotina da casa não vai permitir. Mas se o cliente ele precisa que seja ágil e se ele tiver aquela disponibilidade de não se incomodar ou tiver outro lugar para ficar, para que a gente consiga fazer e movimentar e não ter almoço durante o dia, sim, e ter toda aquela logística que dá para fazer muita coisa em 2 dias. Nossa, muitas mudanças eu já fiz em 2 dias e isso diminui custo. E fica acessível. Entende? Então, eu consegui desmistificar essa questão. No entanto, a minha linguagem não é para o público, né, elitizado, sim, como sim, me foi passado. Sim. Então, claro, hoje eu atendo, né, apartamentos luxuosos, sim, mas atendo, sim, toda e qualquer... Eu faço organização de uma garagem, por exemplo, sim, né, não tem restrição. É todo e qualquer espaço que precisa de ordem. É isso que eu faço. Ai, que show. Ô, Paty, mas então vamos lá. Não tenho condições de contratar a Paty. Tá. Vamos partir desse princípio assim. Poxa, eu não tenho condições, mas eu sigo a Paty, eu tô vendo o que ela faz. Eu vou te pedir assim, três dicas que tu pode dar assim. Poxa, a pessoa sabe, ela tá te vendo, ela é desorganizada, sim, mas ela não tem condições de te contratar. O que tu diria assim, olha, faz isso, 3 coisinhas que tu vai conseguir te sentir bem dentro de casa? O que tu diria? Então, eu vou ir mais a fundo, então. Tá, vamos lá. Eu estou atendendo uma cliente que ela tem muita dor na residência dela, é uma cliente do Paraná. Estou atendendo, ela veio através do Instagram e ela está conseguindo, através do meu conteúdo, né, assistindo, organizar a residência dela. Adquiriu alguns produtos, né, de vez em quando eu envio para lá. E ela acompanhando o meu conteúdo, ela consegue... Porque não é a técnica da ordem, na realidade. Porque as pessoas pensam na técnica da organização. Sim. E, na realidade, é perceber que precisa da ordem. Quando você percebe isso... eu vou simplificar. Você me pediu 3 dicas. Por exemplo... Você está com a casa bagunçada. Pega uma gaveta. Só aquela gaveta. Faz ali a dobra que você vai conseguir manter e faz aquela gaveta. O que geralmente as pessoas fazem? Tira tudo de um armário, joga em cima da cama. 2 horas depois está o quê? Desesperado. Calma, eu já fiz isso. Entende? Então, assim, precisa começar... A partir desse momento, eu entendi o que a Paty falou. Não tem dor aqui, mas tem bagunça. E eu quero organizar. Então, começa por partes. Por exemplo, as pessoas vão lá e querem adquirirem, né? Que eu tenho a Reorganize, né? Organizadores, para quem não sabe. Tem a Reorganize e eu tenho todos os produtos organizadores. As pessoas compram ali e aí tira aquele organizador que não está muito funcional e quer jogar fora. Aquele organizador menorzinho que a pessoa tem na gaveta da cozinha pode ser usado na gaveta do quarto do filho para colocar o material escolar, as canetas, na bancadinha dele. Então, o que acontece? O potinho de sorvete dá para colocar para separar as frutas e legumes ali na geladeira. Então, não precisa comprar. Não precisa adquirir, não. Que legal. Então, por exemplo, hoje eu trouxe um organizador. É lata. Tem coisas de lata que as pessoas fazem vidro. Outro dia eu dei uma dica de o Bombril. Desculpa. Dei uma dica de uma esponja de aço, cortou e colocou num vidro de conserva. Sim. Então, a maneira de você fazer a organização... Eu preciso te contar uma coisa, desculpa. Nós passamos uma semana procurando o Bombril lá em casa. Ele vai ter que cortar. Não, juro. E estava embaixo. E tava lá na lavanderia, dentro do potinho, todo cortadinho. E nós procurando igual umas loucas. No potinho de sorvete, eu acredito. No potinho de sorvete. Eu disse, gente, que ideia genial que tá ali dentro. Que é a esponja de aço. A esponja de aço. Mas, menina, juro, a Mônica dizia pra mim assim,
Onde é que tá? Eu falava, mas Mônica, eu comprei, eu sei que tem, eu tenho certeza. Não, se não tem, tem que comprar de novo. E aí quando faz isso, né, de fazer a técnica, que aí você para e pensa, uma que não vai ficar soltando e sujando o teu armário, é otimização de tempo. Não vai ficar oxidando, porque se deixa o pacotinho aberto, ele vai oxidar, porque aqui é muita maresia, é muita umidade, vai oxidar. Você não usa a esponja inteira. Então, é uma maneira de economia. Então, quando você começa a olhar, porque eu sempre tento levar o meu olhar que eu tenho dentro, né, para casa do cliente. Quando você começa a olhar o porquê eu fiz, por isso que eu faço a visita de retorno. Sim. Para as pessoas entenderem o porquê que eu fiz aquilo. Imagina se eu movimentei uma residência e não foi localizado um item. Imagina se a residência completa. Sim. Não só a cozinha. Então, é preciso a pessoa, além de saber, entender o que foi feito. Sim. E o porquê foi feito. Tá, então vamos lá. Primeiro, pega uma gaveta de cada vez. Uma gaveta, um espaço de cada vez. Sim, um espaço de cada vez. Segundo, dá para reutilizar coisas que tu tem para reorganizar a casa. Sim, com certeza. E o terceiro, agora me perdi. O terceiro, não, é que seria o primeiro, é você entender que você vai começar a organizar. Ah, entendi. E que organizar é diferente de arrumar. Arrumar, sábado, tira o dia, vou arrumar a casa, as pessoas. Vai arrumar a casa, no outro dia está o quê? Desarrumada. Quando você organiza e usa as técnicas ali, né, mesmo que você venha reutilizar algo que você já tem, otimizar espaço, porque tudo é para otimizar o espaço. E não para deixar coisas pequenas, muito avulsas, como os brinquedinhos das crianças. Também o Lego. Pode colocar dentro do potinho de sorvete, brinquedos pequenos. Sim. Então, isso é para você otimizar espaço e a criança ela vai gravando que aquilo está lá, como o adulto. Então, quando você tem essa percepção de que você organiza e não arruma, também é uma grande técnica de organização, que aí você vai implementar esse sistema na tua mente para você falar, fiz a cozinha, preciso da lavanderia, e não ficar afoito, querer fazer tudo, porque não vai conseguir. Sim. Sabe? Tá. E eu acho que é isso. Tá, e um produto ou um acessório que tu não vive sem? Pra dar dica para nós, da casa. De organização? Isso. Produto? Pode ser um produto, ou pode falar. Tem mas pode falar marca? Pode falar. Então vamos lá. Tem um produto da Gimo, que é Gimo Superfícies. Tem o de silicone, não é esse, é um spray. Depois até posso mandar a imagem. Sim. Que ele, por exemplo, tá vendo aqui, ó, que é isso, é preto. Então tem preto, cinza, pode ser laca. Então tira essas marcas de digital, pode limpar inclusive a tela da TV, tela do computador, superfície, geladeira e micro-ondas à frente, assim, que é de inox. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Espelho e vidro também. Agora que eu tô me lembrando, eu indico para todos os meus clientes. Mas esse Gimo Superfícies, multi-superfícies, porque aí ele não agride. Eu já usei em tudo mesmo, assim, não lembro de ter restrição. Sim. Inclusive a tela da TV também é bem bacana, porque aí ele não fica aquela manchinha, sabe? Sim. Que você olha na luz e tá manchinha. Sim. E aí claro que o investimento dele, mas uma lata para tua residência vai durar um mês. Então você substitui vários outros produtos, né? Por ele, né? E é uma limpeza seco, né? Sim. Não é uma limpeza que vá danificar o teu móvel. É bem bacana. Nossa. Assim. Ai, Paty, a gente tá com o nosso tempo esgotado. Mas deixa eu te perguntar. Diz pra gente onde que a gente se encontra. Aliás, que a gente se encontra, corta. Onde a gente vai te encontrar? Passa pra gente tuas redes. Vamos lá. Instagram. Muito, né? Ativa no Instagram. Tem as outras redes sociais, são todas iguais também, mas é @PatriciaSilva
Organizer, de organização, né? Já vai aparecer ali, não tem ponto. Então, Patrícia Silva Organizer. Ali também tem a Reorganize Organizadores, né? Que eu tenho o escritório em Camboriú, que eu também tenho, né? Para facilitar o atendimento aos clientes. Então, aqui na região de Balneário Camboriú, eu faço as entregas também. Mas no Instagram, Facebook, TikTok. E ali a gente entrando, a gente já consegue diretamente. Isso, tem o link ali na bio, tem só me mandar, né, uma mensagem ali no direct, mas na bio tem agende a mudança, clique aqui, tem o WhatsApp que fala direto comigo, e sou eu sim que respondo. E é bem gostoso, assim. E aí a gente vê se precisa fazer uma visita, às vezes o cliente é de outra cidade, já tem de São Paulo, já tem de Joinville, Curitiba. É claro que depois da loja, né, é mais complicado estar se ausentando. Né, a praça, né, onde eu moro é bastante favorável, né, para a organização, muita mudança. Né, geralmente aí as pessoas têm o hábito aí da vida, geralmente é 10 mudanças, né, na vida. Aqui em Balneário isso duplica ou triplica. Eu já me mudei umas 8. Aqui em Balneário. Quando eu fui me especializar, não foi proposital, mas eu comecei a pesquisar um pouquinho e aqui a demanda é bastante interessante, né, em questão, porque é muito adquire para investir e vender, né, que aqui é um ramo muito forte, né, imobiliário. E favorece isso, né, para o meu trabalho, para minha área de atuação, é bem favorável, realmente. Isso bate muito obrigada. É muito legal a gente dividir esse momento, porque a gente já passou, a gente já trabalhou juntas, então é aquela coisa assim, a gente sabe de onde a gente veio e como que a gente tá. Então é gratificante estar contigo e dividir esse momento. É tão bom, né? Porque passa um filme, né? Passa. De onde a gente veio, mas eu acho que principalmente, né, de você honrar onde você tá. Com certeza. Eu acho que isso vale muito para onde você ainda vai chegar, né? Com certeza. E a gente vai longe juntas, né? Vamos se encontrar muito lá na frente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Então, relembrando tudo lá na frente que eu disse, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. A gente precisa, quanto mais vocês seguirem o canal, mais a gente vai crescendo e mais pessoas vão se conectando a nós. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.